Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, podcast do 00 dedicado ao Futebol Clube do Porto. 2 adeptos, eu sou o Pedro Fragoso, estou como habitualmente com o Paulo Silva. Olá Silva, tudo bem? Olá, viva Pedro, tudo bem e contigo? Também, obrigado. Hoje não temos convidados, estamos só nós os dois para curar as ressacas de dores de uma semana que não correu na perfeição como nós estávamos habituados ao longo desta temporada, em que nas competições nacionais as coisas eram quase sempre vitoriosas, mas estamos a gravar a uma sexta-feira, 5 de dezembro, na ressaca da eliminação da Taça da Liga, num dia em que o Porto até se começou... Eu pensei que estavas a falar da derrota da B. Sim. Não, isso já é mais normal, mas... Porque tu disseste coisas que correram mal, não? Eu não associei imediatamente. Pois, esse é um primeiro ponto, porque eu comecei a receber mensagens quando o Porto estava perto de ser eliminado a dizer, parece-me uma ótima estratégia, e vindo de pessoas adversárias, digamos assim. Não sei, vamos começar pelo Estoril talvez. Queres ir para o Estoril? Não, eu não quero porque agora não me dá jeito. Não dá jeito, mas como é que viste esse jogo do Estoril? Ok, vamos contextualizar, isto é uma semana que acaba com a eliminação da Taça da Liga, mas que começou, digamos assim, com uma vitória em que vamos analisá-la agora do Estoril, mais sofrida se calhar do que o que seria de esperar. Adoro uma vitória cagada, foi exatamente. Foi um bocadinho. É isso. Mas achas que foi assim tão sofrida? Não, foi sofrida. Foi sofrida. Mas foi mais sofrida, por exemplo, que o jogo com o Braga? Foi diferente. Acho que o jogo do Braga acabou e nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. O jogo do Braga, o que é que o Braga teve, não é? Sim. E tu não podes dizer o mesmo do jogo do Estoril. Certo. Teve muito mais. Mas o jogo do Braga ainda por cima acaba com uma nota positiva, como uma nota alegre. Ainda por cima resultou e fizemos aquele golo, a estratégia foi... E o do Estoril não. Portanto, sim, mais sofrida talvez até do que a do Braga. Retiras algum ponto positivo do jogo do Estoril? Porque eu, por exemplo, eu vi um Porto que entrou bem, fez o golo, nós até mandaste mensagem sobre isso nos primeiros 20 minutos, o Porto está muito bem no jogo, a 2 centímetros. Os tais 2 centímetros, perto de marcar, não tem grandes oportunidades claras depois do lance do Will, oportunidades claríssimas não tem, mas tem bons movimentos ofensivos. O Estoril não estava a fazer, quer dizer, o Estoril tinha feito uma até, aquele lance que o Diogo Costa está meio... Mas há uma falha do Diogo aí. Sim, há uma falha do Diogo, duas hesitações, é uma falha obviamente, mas o Porto esteve bem nesses primeiros 20 minutos e depois o resto da primeira parte é verdadeiramente preocupante. Depois da segunda parte, eu acho que o Porto, e acho que é esse o sinal positivo desse jogo que me salta, que é o Porto ao intervalo, isso, acho que há mérito de realçar a forma como o Porto e a equipa técnica passou essa mensagem aos jogadores, estabilizou. O Estoril teve mais oportunidades, mas o Porto também as teve para acalmar o jogo. Por isso é que eu não vejo esse jogo tão negativo assim, porque o Porto na segunda parte, dentro do próprio jogo, conseguiu melhorar e conseguiu reagir a uma boa réplica do adversário. Estou de acordo. Aliás, eu acho que nós fazemos uma excelente parte nesse jogo. Acho que nos tinha acontecido em Moreira também, que fizemos uma primeira parte tenebrosa e uma segunda parte muito, muito aceitável. E aqui a diferença é que contra o Estoril nós dividimos a nossa parte por 2. Certo. Ou seja, fizemos uns bons 20, 25 minutos na primeira parte e uns bons 20, 25 minutos na segunda. O problema foi o resto de cada uma das partes. E da forma como eu vi, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que nós entramos muito bem no jogo. Mesmo, e independentemente dessa oportunidade que o Estoril teve, há falhas e isso é normal, e o adversário também joga, é um bom adversário. Aliás, como tu sabes, a minha figura da semana era o Ian Castro, já não vai ser, mas seria. Beijinho para ele. Ele mandou beijinhos para a minha bancada, portanto eu mando, mas os dele foram irónicos, o meu não, porque eu até gosto bastante dele. Beijinhos para ele. Mas é um bom adversário e nós entramos muito bem no jogo. E eu acho que até criámos mais do que isso, aliás. Há um golo, não é? Sim, Samu. Há um golo do Samu, um excelente golo já agora, que é bem anulado e estávamos bem e depois apagámos. E daí para a frente temos uma primeira parte francamente má, contra um bom adversário, que criou muitas oportunidades. O resultado é absolutamente... Concordas? O resultado ao intervalo é absolutamente injusto. Sim, claramente. Pronto.
E depois entramos novamente muito bem, de acordo outra vez contigo. A equipa técnica, o treinador acertou o que tinha para acertar, entramos muito bem na segunda parte, a dominar completamente, até termos decidido que abdicávamos disso. E há uma coisa que eu notei no jogo. É uma decisão nossa. Aliás, acho É isso. É porque eu notei no jogo, mesmo principalmente logo na primeira parte, o Porto marca o golo, faz aqueles primeiros 20 minutos e depois vejo muitos momentos, aqueles pequenos momentos que uma pessoa às vezes diz, vê o adversário fazer isso legitimamente quando vem ao Dragão, queimar aquele tempo normal no futebol, vi o Porto muito cedo a fazer isso, ou seja, a querer claramente repousar. E obviamente que depois o Farioli, eu acho que ele insistiu nisto, eu vi o jogo no estádio, o jogo contra o Nice, não pareceu, mas ele já insistiu que foi o jogo fisicamente mais desgastante da época. Ok, dou de barato. Ele é que também tinha criado bastante. Exatamente, principalmente depois na segunda parte. E eu dou de barato essa parte, porque eu, na altura não fiquei com essa impressão do jogo com o Nice, que tinha sido um jogo bastante sofrido do ponto de vista físico, mas claro, eles estão lá dentro, percebem muito melhor essas dinâmicas. E o Farioli insistiu muito nisso, e por isso é que eu notei que os jogadores entraram para o jogo do Dragão contra o Estoril, claro, não sei se cansados, não sei se com uma vontade de este jogo tem de ser ganho sim ou sim, quer com nota artística, sem nota artística, apesar dessa tal entrada. E acho que essa tal entrada foi, vamos tentar marcar aqui 2 golos para gerir o jogo. Mas eu acho que a segunda parte da primeira parte, sim, é demasiado má para ser só isso, porque não... Acho que há muito mérito do Estoril. Claro que sim, mas tu não o fizeste no controle do jogo, pelo contrário, e não o fizeste mesmo quando o Porto contra o Braga, a segunda parte, por exemplo, do jogo do Dragão contra o Braga, em que tu não controlas o jogo, o controle do jogo é do adversário, ou por outra, tu não controlas o jogo com bola, mas controlas o jogo. E contra o Estoril não. Sucederam-se oportunidades, meias oportunidades claras do adversário de fazer golo, que teria sido uma chatice naquele momento. Sim, ainda claro. Por cima. E depois isso é retificado ao intervalo. E eu acho que é uma opção, na segunda parte, é uma opção do treinador, que eu acho que tenta replicar o jogo com o Braga. Tenta fazer o mesmo. Tenta, ok, então agora eu vou encontrar o momento. O que eu acho que ele percebeu mal foi, primeiro, o Gabri estava do lado errado para conseguir fazer aquele passe. E depois não era o Borja, era o William que ele deixou. E isso, exato. E nós não conseguimos. E o De Jong entra para um jogo em que ele... Aí o De Jong entrou. O De Jong entrou porque ele lesionou-se. Não sei se percebemos hoje, não é? Que é uma lesão mais chata. Exatamente. Outra vez as tais dores, não é? Neles são mesmo dores, mesmo físicas, e que se devem ressentir mesmo. E eu acho que depois entrar o De Jong para aquele estilo de jogo é perder, não é jogar com 10, mas é perder uma mais-valia que se tem ali. Aliás, os 2 minutos em que ele conseguiu estar inteiro em campo, notou-se isso, não é? Há um lance do William em que ele quase finaliza e depois desaparece. Desaparece porque depois o jogo não estava a pedir aquilo. Claro que não. Eu sei que não havia Denis Gul. Não havia Denis Gul, ele tinha de gerir o Samu, digo eu, estou a pensar eu. Não, eu acho que é errado. Mas isso... Ainda estamos nesta opção, como é que eu te vou dizer? Nesta opção filosófica do Farioli, que foi, ok, eu vou fazer o mesmo. Acho que escolheu mal as peças para o fazer, que tinha feito contra o Braga e não resultou. A equipa desapareceu. O Samu sai e a equipa apaga-se completamente em termos ofensivos, porque o Estoril que estava a construir a 3 passou a construir completamente à vontade. Nós podemos, e estamos todos de acordo com a classe do De Jong, mas pressionar alto as defesas centrais adversários não é a melhor característica dele. E é engraçado que acho que está claramente encerrado o assunto. Rodrigo Mora para Farioli é no lugar de Gabri. Ele disse 2 jogadores para a mesma posição, é um luxo, é aquilo que tu tens dito, mas no início da época Mora chegou a ser uma hipótese do lado esquerdo do ataque, até jogou a falso 9 contra o Estrela Vermelha, não era neste, não era naquele registro, também certo. Não ia dar. E depois o William, que até o tenta fazer, não é Borja nesse aspecto, Gabri do lado errado, uma série de coisas que dificultavam que aquilo fosse resultar, e a equipa encolheu-se. E eu diria que me fez lembrar muito, sabes, aquelas time frames
do ciclo de vida das pessoas, que é, não é? É que eu estava a vê-los a definhar, completamente a definhar, que isto não acaba, caraca, acaba. No entanto, ao contrário da primeira parte, o Estoril não criou tantas oportunidades assim. Sim. Tenho uma oportunidade, mas estávamos sempre sujeitos a que houvesse uma bola parada, um lance fortuito, não é? Que quase existiu. Acertou na cabeça de Bednarek. Pronto, ainda bem. Felizmente. Olha, na cabeça do guarda-redes de Guimarães. Exato, e desta vez a cabeça de Bednarek não foi o ressalto para dentro da baliza, não é? Como já aconteceu. É hábito. Portanto, exato, tu não dizias coisas positivas. Pronto, lá está. Quando ressalta na cabeça de Bednarek não ser gol é uma coisa muito positiva. Mas é um jogo muito sofrido, mas é uma vitória muito importante. O que acho é que também já começam a ser demasiadas vezes que nós dizemos, olha, não, mas é isto são as vitórias que dão campeonatos. São demasiadas. Já começamos a entrar naquela parte que isto são as vitórias que parece que a gente vai perder. É verdade, felizmente perdemos, acho eu, na altura certa. Pois, e perdemos na altura certa, numa competição onde durante o dia surgiu a notícia que o Porto queria acabar, votou e sugeriu a extinção da Taça da Liga, e o Porto rapidamente se pôs fora da Taça da Liga deste ano. Eu não me importei nada. Mas como é que viste, e passando um bocadinho para o jogo do Vitória, como é que viste o 11? Vamos relembrar, isto foi um calendário. O Porto pediu para o jogo ser adiado para esta altura. Claro que agora acertar no total à segunda-feira é mais fácil, mas se era para usar isto, para usar um argumento do Luís Rocha de Rodrigues hoje no tema do dia, se era para usar esta equipa ou uma equipa deste tipo com estas metamorfoses, se calhar teria feito sentido numa altura, na altura, vamos dizer, certa, ou na altura correta, que era para ser jogada a Taça da Liga, e não no meio deste turbilhão de jogos. Mas como é que viste, quando viste aquele 11, o que é que pensaste? Eu, sobre o assunto do calendário nem me pronuncio. Eles saberão o que é que estão a fazer. Não, claro, não, eu acho que foi uma decisão. Pensaram que é isso. Agora não parece muito acertado. Há uma série de questões e aí tenho que pedir a tua ajuda. Tu és um moço que é rapaz para me ajudar nisto. Eu não sei exatamente quais são as regras. Eu não sei até onde é que podia ter sido muito diferente. Se tu me perguntas, sim, está bem, mas no vácuo, tipo no Éden, ok? És tu e 150 Scarlett Johanssons. Tá, então não era esta a equipa com que eu jogaria, e eu tive o cuidado de dizer qual era, e tinha uma série de gente da B. Devo dizer que eu, se fosse Fariola, tinha jogado com o João Costa, porque tínhamos ganho. Claro, ele tem 100% de eficácia este ano. Ainda não percebo porque é que ainda não entenderam isso, mas ok. Não é que se tenha perdido pelo Cláudio Ramos, mas... Não, claro que não. Mas é o karma, né? Claro. E eu teria rodado mais, óbvio, mas não sei se isso era possível. Se fosse, teria. Eu não concordo com eu não quero ganhar, eu não quero saber da Taça da Liga, não quero ganhar a Taça da Liga. Mas porque eu disse aí no primeiro ou no segundo, a segunda coisa destas que nos convidaram para gravar, e eu achei que também não ia durar muito mais, mas olha aqui, já tirbiar. Que não querer ganhar tudo é meio caminho para não ganhar nada. E portanto eu quero ganhar a Taça da Liga. Agora, como é que a quero ganhar? Quero ganhá-la a jogar com o Gabi e o João Teixeira, o Alarcón, que jogou, até fez um jogo interessante, na minha opinião. Concordo. Apesar dos adeptos do Porto serem umas bestas em boa parte, não é? E portanto é tudo mau, tudo péssimo. Não, sentiste, eu vi o jogo quase sem som, mas sentiste, houve a subir, foi? Não, redes sociais. Ok. A tua minoria silenciosa, ruidosa, que vive dia hoje, né? Vive um dia que já lhes fazia falta há muito tempo. Perderam, como eu disse, 32 milhões enterrados num gajo que é pior que o Marius, e o Alarcón nem no Moreirense jogava. Enfim, o normal. Mas eu rodaria muito mais. Eu queria ganhar a Taça da Liga, sim, mas a jogar com uma boa parte dos Bs e o Perpites e essas coisas. O Tomás Pérez, por exemplo. Claro, acho. Mas lá está, também não sei quantos jogadores que estiveram na convocatória do jogo passado é que têm que estar no 11 inicial. Eu acho que isso ainda é uma cena. Pois. E assim sendo,
o Tomás Pérez e o Gabriel Braz não podiam, entendes? Acho que isso ainda é uma coisa. A Taça da Liga é tão estúpida que isso ainda deve ser uma coisa. Mas independentemente disso, contente por perder nunca. Não. Sobretudo quando Gabri Veiga de início, Gabri Veiga lesiona-se, quando o Samu faz 45 minutos, quando Mora joga muito tempo, quando Borja também. É mais um jogo nas pernas destas pessoas que ainda por cima perdemos. É pá, para isso. E olhando para o jogo em si, sim, resulta numa derrota, mas há coisas positivas do jogo. Ou seja, o Vitória não tem uma avalanche como o Estoril teve de oportunidades. de tudo. Não é? Tem, vamos dizer, 4 oportunidades, marca 3 golos. E tem coisas, o jogo. Do limite, se quiseres ir ao limite, nós perdemos de propósito. Exato, os golos da forma como foram consentidos são bastante anedóticos e anselmianos, se quisermos. Nem não é? vou pelas falhas, vou pelo penalti do Eustáquio. Se Sim. ele não fez aquilo de propósito, era moço para não jogar o resto da época, quer dizer, porque Sim, mas a própria forma como o Varela, eu já vou lá ao Varela, porque acho que essa posição precisa de ser aprimorada, mas eu já te vou perguntar sobre isso. Mas o Porto tem uma boa primeira parte dentro do contexto, não é? Acho que é injusto ir para o intervalo empatado. E depois, quando vem com uma boa atitude na segunda parte, nos primeiros minutos da segunda parte, acho que há ali uma boa atitude do Porto, sofre aquele golo daquela forma, é um golo muito Anselmo, digamos assim, porque é uma bola, aliás, acho que é contra o Vitória, o ano passado, que se sofre de um livre lateral, que o Porto está empatado, e portanto o Porto está a ganhar, ir perto do fim, tem um livre lateral que podia ter sido gerido de outra forma e perde a bola, e o golo do Vitória nasce assim. E desta vez também o Mora perde a bola, mas depois há ali o Varela e o próprio Zaidu, enfim. E acho que esse golo deita abaixo animicamente a equipa, e a equipa vê-se numa sofreguidão que não está habituada. Torna ainda mais ansiosa. E que não está habituada, fruto do contexto que tem enfrentado no Campeonato Nacional e nas provas, mesmo internacionais, de uma forma diferente. Assim. E reagiu bem porque foi para a frente. Só falhou um golo feito. Logo a seguir, que poderia ter dado outro, lá está, os tais 2 centímetros, ou o que queiras chamar, mas há um pormenor do jogo que eu achei interessante, veremos se é para repetir ou não, não sei se Farioli falou disso na conferência de imprensa ou não, que é o PP no meio. Não falou. Mas... E o PP, há um, não sei precisar a época, mas acho que é a última de Sérgio Conceição, é que o PP tem um bom rendimento no meio campo, numa zona mais central, que é onde eu mais gosto de ver o PP. Otávio. Exato, mas é onde eu mais gosto de ver o PP. Eu acho que o PP aí, entre nos pequenos espaços, ele rende muito mais, longe do meio campo defensivo, porque ele aí tem uma dose de risco demasiado extrema para os corações azuis e brancos, e para a paciência azul e branca, mas eu acho que ele, por exemplo, num extremo perde algumas das suas qualidades. Eu, apesar de alguém ter dito que ele poderia ser o futuro de lateral direito da seleção brasileira, eu por exemplo não concordo nada com isso, e acho que ele no meio, até porque aí fica muito perto da área defensiva, o que também é uma chatice. É uma chatice, mas eu acho que ele de facto tem atrás do avançado, e ele ali jogou ontem, eu acho que ali há um espaço, mas obviamente que ali aquele espaço é para Froholt, não há dúvidas nenhumas, mas ou para Gabri, ou para Mora, sim, não há espaço. Mas é que o Porto vai ter de encontrar. O Porto este ano ainda não teve esta situação, que é estar poucas vezes teve em Moreira de Cónegos, que é estar a perder durante muito tempo e a precisar, tipo, nos próximos 30 minutos eu tenho de dar a volta a isto. E o Froholt, perante espaços tão reduzidos, pode não ser a solução correta para estar ali naquele momento. E eu acho que o PP ali pode ser uma solução provisória, ou seja, momentânea, pode ser interessante. Agita, pode ser agitadora. Acho que isso é bom de ver, que pelo menos há ali qualquer coisa a ser testada. Isso... Pedro, mas tu não achas que Farioli, eu tenho um bocado esta sensação, Farioli pode estar a perder 5-0 e ele vai manter a ideia de ok, nós vamos fazer 6 golos, é evidente, não é? Vamos fazer 6 golos porque e daquela forma posso variar um bocado, lá está, posso ser um bocadinho mais atacante, um bocadinho menos atacante, posso ser mais Braga ou mais Moreirense, mas o modelo não varia muito. E mesmo com o PP, não é? O que tu passaste a ter foi Eustáquio, PP Mora,
Provavelmente sim. Não é? Saiu o Varela. Sim. Portanto, aquilo não mudou muito. Mudam as características do jogador. Pois é isso. Eu acho que, como te digo, contra o Estoril, o treinador abdicou de atacar, ou tentou atacar de outra maneira quando tirou o Samu, porque parou de ameaçar, claramente. E contra o Guimarães, eu acho que ele viu o jogo muito como nós, e eu não sei se tu estás de acordo, que é, como assim nós estamos a perder 3-1 este jogo? Porquê? Não, sim. Se eu tivesse a perder 3-1 contra o Estoril, eu sabia porquê. Mas ali não, ali Why the fuck, não é? Porque aquele esqueceu-se, adormeceu, perdeu uma bola dentro da área e fez penalti. O outro é normal, pela segunda vez atrasou. Sim, atrasou não, ou Fez duas, agora não estava lá ninguém. O outro lembra-se de fazer um penalti porquê? Quando o Porto ainda podia perfeitamente ter empatado, etc. Não é? É assim, é um jogo difícil de. É por isso que eu acho que pronto. Por isso ele não vai mudar muita coisa, não é? Porque ele está. Feito claramente, não foi de propósito. E estamos muito tristes já agora, dizer aos nossos adversários que nós estamos muito tristes, eu pessoalmente, de termos sido eliminados e de não ter que jogar dia 6 de janeiro contra o Sporting e depois eventualmente jogar contra o Benfica ou contra o Braga no mês de janeiro, que estará bastante concorrido, não é? Com uma possível eliminatória contra o Benfica, se superar o Famalicão, que é uma eliminatória muito complicada. O Famalicão, até historicamente no Dragão, já nos deu dificuldades para a taça, já nos deu dificuldades, e é uma equipa muito bem treinada este ano, portanto não se pense já num Porto Benfica para a taça de Portugal como garantido, como se pensa. O Benfica não passou ainda. Exato, contra o Benfica nem sei qual é o Farense, não é? O Sporting Clube Farense, nunca se sabe. O Benfica mas foi lá, teve a ganhar 3-0, levou 4-3 na paz. Já ficou. Se calhar já estão avisados, pode ser isso. Mas também toda a gente garantiu um Sporting Porto na taça da Liga, e isso não vai acontecer. Deixa-me só pegar no Varela, porque no jogo contra o Estoril não há Varela, há Rosário, naquela posição. Bom jogo. Achaste? Concordas? Do Rosário? Não. Achei. Então. Eu acho que é a posição. Não percebes nada de bola, mas pode ser isso. E os ouvidos. De barato. Certo, mas isso aí fica. Acho que passa nos créditos. Não sei se passa nos créditos. Estes tipos não percebem nada de bola. Estes tipos, não sei. Olha, mas não. Não. Pronto, o Silva percebe imenso de bola e eu não percebo assim tanto de bola, mas. Vai entrar agora o mercado, vai haver muitas. E nós depois aqui poderemos falar sobre isso nos próximos episódios, mais perto da reabertura do mercado, que é que posições é que o Porto pode. Priorizar e atacar-me com mais afinco. A posição 6, neste estilo, olhando para o estilo de jogo do Varela, olhando para o estilo de jogo do Rosário, eu acho que no início o Varela, eu olhei para as exibições do Varela e disse assim, ok, se calhar o Varela vai finalmente mostrar que é de facto um jogador até de seleção argentina, como ele às vezes é convocado, como ele vinha um bocadinho rotulado, mas eu estou, cada vez passam as semanas, passam os jogos, e eu fico preocupado com aquela posição, porque eu acho que é mesmo onde o Porto emperra muitas vezes o início do jogo, e acho que não estou a gostar da dinâmica que oferecem. Mas sim, em que aspecto achas que ele cobre pouca área e destrói pouco? Não, é na construção. A nível defensivo, lá está. Acho que o Porto até tem estado minimamente bem, mas acho que não me passa muito por ele. Posso estar a ver a coisa errada, mas eu acho que não é um jogador acho que é mesmo uma posição onde o Porto precisava de um upgrade, tal como tem nas duas posições à frente. E acho que aí o Porto, não sei se será a prioridade, porque lá, claramente um central pela direita é necessário, tendo em conta a profundidade do plantel, e caso falhe Bednarek, terá de ser Rosário. E depois, se não há Rosário, se o Rosário está ali, depois já não há um backup para o Varela, como se está a perceber que também há lesões, há fadiga, etc. Não sei qual será a prioridade, mas eu gostava de ver um tipo diferente do jogador ali. Mas querido, que é um Fernando, um Paulo Assunção? Não. É que isso não é fácil. Pois eu sei que não é fácil, mas o que é que queres? Só estou a dizer que estes dois jogadores não me dão ainda. Está bem, mas até onde é que isso não deriva do facto de as duas posições à frente estarem extraordinariamente bem ocupadas? Tá bem. Se calhar notas muito a diferença, não é? Eu queria ter um trinco que fosse do nível Gabri Veiga a médio interior ofensivo.
Eu não sei se eu não precisava de um nível, precisava se calhar de um jogador diferente, porque o Varela não me está a dar aquilo que... Mas é porque dinâmico, dá pouca linha de passe, passa Sim. mal. Sim, achas que passa? Sou eu que estou a dizer. Sou eu, estou a dizer. Estou a dizer que acho que passa... Ali um bocadinho. Está bastante sofrível. Eu acho que, e por isso é que gostei do Rosário contra o Estoril. Não, é verdade, desculpa. O Rosário ofereceu muitas linhas de passe. Claro que depois a bola chega a ele não é aquele jogador super refinado, etc. Mas ele pelo menos percebeu e teve a clara evidência de ok, eu aqui preciso de movimentar mais. O Varela é muito estanco, o Varela está muito preso, não sai dali, não sei se são instruções ou não, mas eu acho que ele não fazia isso na Argentina. Aquela coisa que o Benfica e depois logo a seguir o Moreirense não, os adversários agora fecham o Varela e depois o Porto não consegue construir. Ele não é preciso muito para fechar o Varela. Não, é estar lá. Depois um gajo lá e ele pronto, ele aqui é o meu lugar, aqui é a minha posição. E o Rosário fez muito, fugiu disso, não é? Sim. Olha, está aqui um espaço, venha alguém receber a bola. Aí estou de acordo contigo. E eu acho que o Varela é uma boa solução. Acho que pode melhorar. Acho que já esteve melhor do que está agora, mas concordo nesse aspecto. Acho que ele emperra um bocadinho porque sai pouco É isso. Não dá pouca dinâmica, dá pouca mobilidade ao jogo. Se calhar defensivamente estou a subestimá-lo. Acho que ele é importante aí, mas quando os centrais têm a bola e procuram fechar o nosso médio de ligação, ele depois também não procura o espaço onde pode receber. Plenamente de acordo contigo. Se é uma prioridade no mercado, não vai ser. Ok. Não vai ser. Certo. Acho que temos outras, sobretudo com as lesões. Vamos à figura da semana? Vamos a isso. A tua. Primeiro a tua. Vamos à figura da semana. Figura da semana, temos falado já um bocadinho dele, mas agora vais tu, porque a minha foge um bocadinho ao futebol, até para pintalgarmos aqui o episódio com outras modalidades, porque o Porto não é só futebol, mas Silva, tu queres nos falar do teu amado Samu? Porque eu sou um moço que tem saudades de quando este espaço... Para já começámos por ter o melhor convidado desde que tivemos o João Costa cá, não é? Que é este amigo que está aqui connosco. Está aqui presente. Pois. Ausente fisicamente, presente no pensar. Tá. Porque... e tenho saudades quando isto tinha piada e as pessoas nos insultavam. Então... Estás sempre a tempo. E cá vou. Em reminiscência, e a minha figura da semana é o Samu, porque eu estive a ouvir, curiosamente, o último canto do Porto. Quer dizer, depois as partes em que tu falas eu ando para a frente. Claro. Mas as minhas não, esse com atenção. Eu disse, sim, senhor, este moço, muito bem. E ouvi um convidado que nós aqui tivemos, nós próprios trouxemos para o nosso seio, para o nosso estupendo seio, diria até, um convidado que disse que não, o Samu faz-me lembrar muito o Marega. E isto tem eco. Ele é a voz de... O grande Carlos é a voz de muitos adeptos que depois eu percebi que existiam, porque trataram de sair das suas tocas. E depois ouvi também, porque vi um clipe, o podcast Sou Isso Este, não é? Uma vez que acabou a culpa do Cavani, só ouço este mesmo. O resto é lixo. Não. Mas ouvi um clipe de um podcast desta casa e uma pessoa que estimo e cuja opinião considero, que é o Luís Rodrigues, que dizia que mas o Samu a mim destoa no Porto. Ele quando não marca golos destoa. De facto, um ponta de lança quando não marca golos destoa. Eu aí estou de acordo com ele, mas ele ia mais longe. Acho que a análise era mais profunda. Destoa porque depois a qualidade, e eu não sei muito bem quem é que estas pessoas estão a ver. Para já, estão a falar de um avançado que tem melhorado substancialmente a esse nível. E no caso do Luís, ele estava a falar, penso eu, a seguir ao jogo do Estoril. Certo. Um ataque rápido. Claramente, Samu esteve muito melhor nesse aspecto. Esteve muito melhor. Tem falhas, continua a ter, tem muito que progredir, é verdade. A comparação com o Marega acho que é injusta para quem? Não, eu acho que pois, estás a ver, acho que é um poeta, não merece comentário, não merece de todo.
é olharem, se quiserem, olhem para os números só, não é? E vejam o que é que SAMU, chegando a uma equipa que nós dizemos todos os dias, de onde nós vimos aquele Porto, que horror. O próprio treinador está a insistir nessa tecla. Com toda a razão. Sim, não estou a... Eu próprio sim, eu acho que essa é uma... Não sou particularmente bajulador do que quer que seja, na verdade, mas também não de Farioli. Tenho que perceber e tenho que dizer isso, não é? Sim, onde nós estávamos. O contexto importa. Parece que passaram 3 anos, não? Passaram meia dúzia de meses. Sim. Mas SAMU chegou lá, àquela altura, àquele Porto. E o impacto que teve é mais ou menos igual, diria eu, sem olhar para a estatística, ao que Marega teve durante os 152 anos que teve a jogar no Porto. Se não foram 152, pareceram. Num Porto, em algumas alturas, fulgurante. Não é? E campeão. Sim, Marega é campeão. Portanto, a minha figura da semana é o SAMU para dizer à Sandra e a todas as Sandras que por aí andam que sim, vão felizmente para nós Porto, infelizmente para eles, ter que engolir isso em alguma altura. Mas não achas que o SAMU, quando chegou, não achas que aquele arranque na época de Vítor Bruno iludiu um bocadinho do ponto de vista emocional os adeptos, porque foi um arranque fulgurante com golos com golos que ele não está habituado nos últimos tempos a fazer, diria, com uma... Lá está, mas se calhar era outro tipo de jogo, outro tipo de futebol que o favorecia mais. É que eu acho que o SAMU não, e eu percebo o ponto do Luís Rocha Rodrigues, que é o futebol do SAMU, as características do SAMU não são beneficiadas por este estilo de jogo. Certo, já falámos nisso. Pois é. Eu acho que esse é o ponto, por isso é que destoa, não? O ponto... Não. Então depois daquele jogo. Ok. Em que efetivamente não destoou. E destoa cada vez menos. E depois o facto de nós estarmos a encontrar naquele ponto... Este é o ponto fraco desta equipa. Tu acabaste de falar de Varela. Sim. Poxa. Caramba, nós não temos soluções na lateral esquerda. Nós temos uma dificuldade na defesa do central da direita, porque não temos opções. Mas o nosso problema é o SAMU é uma porcaria. Que nojo. Não é. Não é? Acho que não, ele tem aquele gol que ele falha na segunda parte, é um gol que ele se marca esse gol, era um golo muito bom para ele. Ele precisa muito de fazer um golo, mas golo, e depois não pode ser um golo qualquer, pode ser um penalti, ele precisa de um golo. Ele precisa de um golo sem ser um penalti. E aí já estou completamente de acordo com o Luís Rodrigues quando ele diz que há ali uma característica emocional e psicológica do SAMU que ele precisa trabalhar, é verdade. E ele precisa desse golo precisamente por isso. Okay. Para acabar com aquela ansiedade, aquela sofreguidão. Quando tu dizes, o SAMU quando chegou? O SAMU quando chegou, eu estava numa fase em que se tu chutasses, em que se o Mora chutasse do meio campo, a bola ia bater no SAMU e ia entrar. Isso acontece. Neste momento está a passar exatamente o momento contrário. Se tu vires o golo anulado contra o Estoril... Sim. É uma excelente finalização. Depois aquilo já é um bocado atabalhoado no fim, a maneira como ele acaba, mas é uma excelente finalização. A bola, antes da substituição, antes de Farioli decidir que nós não queríamos atacar mais, a bola que acerta no guarda-redes é um movimento fantástico de ponta de lança. Claro, depois o remate que faltou. E o remate não é mau. Sim, ele tenta passar a bola, porque a bola acerta no guarda-redes, acontece. Sim, ele precisa do golo. Mas isso não deve iludir, e é isso. Era aí que eu queria colocar o foco. Não deve iludir as pessoas quanto à evolução que é notória no jogador, que o pode levar onde eu acho que ele chegará. A minha figura da semana foge ao futebol, como eu tinha prometido há instantes. Já vem um bocadinho desatualizada, já poderia ter falado disto a semana passada, mas é a renovação do guarda-redes de handball, Diogo Rema, 21 anos. Que é para o Sporting. Falou-se nisso, etc. E nós tínhamos falado aqui com o Pedro Ferreira, acho eu, há uns episódios, por causa da total erro histórico de deixar sair os irmãos Costa para o Sporting. Poderia ter sido outro erro histórico deixar sair ou perder Diogo Rema, vamos colocar assim, um dos melhores guarda-redes jovens da atualidade a nível mundial, guarda-redes titular da seleção, renovou até 2029.
Sim, podes pôr as coisas assim. Pois não, porque agora também o Diogo Costa já não é assim tão bom, é verdade. Eu esqueço-me. Esqueceste do guião. Mas obviamente, Diogo Rema, ficamos todos contentes por continuar no Porto. É sinal que o projeto de handball está sólido e que poderá, obviamente, ter melhores dias nas próximas épocas. Esperemos já até esta época, daí ser a minha figura da semana. Antes de irmos já em direção final do episódio para a memória da semana, esta semana foi semana de Dragões de Ouro, a Gala dos Dragões de Ouro. Na próxima semana falaremos um bocadinho mais sobre isso, até por causa do contexto que depois vamos ter aqui com o convidado. Portanto, sim, claro, para a próxima semana falaremos um bocadinho mais desta gala, mas houve outra novidade, vamos chamar assim, nesta semana azul e branca, que foi o novo espetáculo de luzes do Dragão. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Quero dizer que... Ou então se deixo para ti, se calhar ficas tu todo com o weight esta semana. Não, eu quero dizer que vou-te dar a minha opinião sobre o espetáculo de luzes, por favor, do que eu vi. E o que eu vi é que o espadal e o panado do Novo Rumo estão exatamente ao mesmo nível elevadíssimo a que nos habituaram, porque eu, quando entrei no Dragão, já tinha acabado. O espetáculo de luzes. Ok. Eu vi uns vídeos, aquilo parece giro. Parece. Não vi. Eu não sou particular fã disto, até porque. Não tenho nada contra. Não, eu não tenho nada contra, mas é só para dizer que agora toda a gente faz e o Porto também tinha de fazer, parece-me óbvio. Fica esteticamente. O nosso deve ser mais bonito que é em azul. É isso, em azul fica tudo melhor, claro. Mas pronto, mas fica a nota. Eu não sou particular Sim, fã. Mas então, e o que é que achaste de bolas? Eu não vi. Não achei nada, não achei nada de especial. Cena pirosa. Eu acho um bocado piroso. Deixa-me dizer-te isso. Eu acho um bocado piroso esta moda dos ambientes noturnos e tudo isso. E qual é? Diz-me só que não passam funk, tipo, porque no intervalo eu estava a reparar no jogo do Estoril, no intervalo estavam a passar uma música cuja letra eu não consigo cantar porque me recuso, causa-me brutueja, mas cuja letra era "A safadinha quer sentar". Eu acho mal. Mas eu acho. Sério, eu acho mal. Mal porque há lá crianças. Eu não sou particularmente, como já devem ter reparado, não sou particularmente um tipo. Não és um Diácono Remédios, não é? Diácono Remédios do Porto. Mas acho muito bem que se diga. Agora, a safadinha quer sentar é uma cena que eu ligo um bocado. Mas deixa-me falaste do DJ, deixa-me falar do DJ porque. Não, deixa-me falar, porque o DJ, eu acho que tem contexto, porque o DJ no Porto anda com. Safadinha. Não. Tem dedo, porque. O DJ tem dedo. Tem dedo para a coisa. Porquê? Porque nesta semana, foi neste jogo que entraram os. Não, foi no jogo passado, desculpa. Anunciaram que Portugal tinha sido campeão mundial de sub-17 com os jogadores, e logo a seguir a música que passaram foi Nelly Furtado com a Força. Portanto, eu acho que não sei se foi o mesmo DJ agora do jogo contra o Estoril, mas no jogo do Nice foi exatamente isso, e foi engraçado. Eu acho que ele não é todos os jogos a mesma coisa, porque houve uma altura no Dragão, e aqui fica o apelo, já agora eu já fiz este apelo por escrito no Dragão, que é: baixem o som um bocadinho das colunas. Uma pessoa às vezes ao intervalo quer conversar com as pessoas com quem vão, em família, o que seja, porque o estádio também e o ambiente de jogo é para isso, e às vezes eu saio de lá rouco por estar a falar com a pessoa que está ao meu lado. Eu acho que o nível já está um bocadinho mais baixo. Ele sai de lá rouco por estar a insultar pessoas, mas pronto. Não, sim, esse também é o objetivo, mas às vezes o jogo ainda não começou. Tentas insultar e a pessoa não ouve, o que é chato. É chato. Tem que ir lá à cara da pessoa dizer: olha, estamos longe. Não, mas às vezes o jogo ainda nem começou e já estou com dificuldades na voz, porque de facto as colunas estão bastante altas. Fica aqui o apelo a ver se baixem um bocadinho estes apelos importantes. Sobre as luzes não tenho nada para dizer. Sobre os dragões, tu disseste que não é para falar agora. Não é para falar, não podes, não sei se tens houve obviamente tem que ver. Tem de ver, então recomendo-te ver o discurso da mulher de Jorge Costa, esse assisti, por acaso. Que é comovente, arrepiante, o que quiseres. E sublinho uma frase que ela disse, que foi que apreciou e se inspirou na postura do presidente na cerimónia fúnebre de Jorge Costa, que foi uma coisa que me marcou também. Aliás, eu escrevi sobre isso, não sei onde é que isso foi publicado, que de facto ficou em pé ao lado do amigo, e sim, esse vi. Portanto, os momentos importantes, parece que... Sim, é só para falar só mais dos Dragões de Ouro quando for à memória da semana, por causa
de um discurso também, mas só porque já que estou um bocadinho irritado, a pedir coisas, já agora pedia ao Presidente para aquele discurso inicial do Presidente, as entidades oficiais, etc. Tudo bem, o protocolo, chateia-me estar lá sempre aquela, eu vou usar esta expressão, deixa-me ver, a ventesma, acho que sim, porque há um sujeito que se chama Linda, acho que é bispo, que é um sujeito do Bispo do Porto que não tem, já mostrou nos últimos anos que não tem nível para estar no espaço público, e o Porto faz questão, já é uma coisa antiga, tradição do Porto, de Pinto da Costa, em ter lá sempre. Não pode estar no espaço público, mas assedia criancinhas? Ou... pelo menos acha que a violação não é, ou o abuso sexual de menores não era crime público, pelo menos não sabia disso. E tem posições públicas um pouco estranhas, e eu gostava que o Porto tivesse um bocadinho mais de distanciamento dessa figura em concreto, apesar de perceber o protocolo, mas fica... Acreditando em ti, acredito piamente, na maior parte das vezes, pelo menos... menos quando falo de futebol. Subscrevo. Não, okay. Subscrevo, não, obviamente. Não, mas pronto. Era uma separação que eu gostava de ser mais... que já havia muita proximidade no passado, e acho que devia... Há coisas que se deviam romper, e acho que essa era uma delas. Vamos à memória da semana? Se começares tu desta vez. Pois. Começo, claro. Memória da semana, vou pegar nos Dragões de Ouro, porque houve um discurso, não foi tão comovente, obviamente, como o da mulher de Jorge Costa, mas que agora me falha o nome, peço desculpa. Stella, obrigado. Mas há um discurso interessante do João Pinto, que ganha um dragão, e que a certa altura diz que este dragão de ouro também era para os atletas e para aqueles que passam no Futebol do Porto e que nunca ganham, nunca conseguiram ganhar um título. Eu comecei a pensar nisso e disse assim: e cingi-me ao futebol, obviamente, ser atleta do Porto e não ganhar título é preciso ter muito azar. E comecei a pensar e fazer. E foi até o Matias ganhou um título. Claro, o grande bigode. Mas nem que seja esse. Nem que seja esse de grande bigode. Títulos nenhum, mas o maior bigode da história, sem dúvida. Certamente. Mas então comecei a ver e estive aqui no 00 a pesquisar o que é que as épocas sem títulos. Saltaram nomes interessantes, mais recentes, daí a memória não ter escolhido esses, mas por exemplo, Rubem Neves não ganhou um único título. Ainda estás a tempo, Rubem, podes voltar. Yeah. Mais não ganhou, mas vai ganhar. Exatamente, mais cedo possível. Depois lembrei-me do André Silva, mas o André Silva é campeão da segunda liga, portanto tem um título, e é um título. Ganha a segunda divisão. Exatamente. Como o João Costa deve ser dos poucos que pode chegar ao balneário e dizer: não, mas eu sou campeão da segunda, tá? Claramente. Quantos? É verdade. E portanto, depois, claro que há sempre ali uns de poatres da vida, como esta semana foi tema num podcast também aqui da casa do Negócio Mistério. O de Poatre? Sim, o de Poatre não venceu nenhum título. Porque quem é o de Poatre? Quem é o de Poatre? Marcou um gol interessante ao Chaves, não sei se te recordas. E ao Gafanha. Eu e o Presidente não fazemos ideia quem é o de Poatre. Mas pronto, mas então eu escolhi, há um período do Porto em que de facto ganhar títulos era mais complicado. Vou recuar a 31 de janeiro de 1971, porque, ou seja, aos anos 60 e aos anos 70. Pedro, nem eu era nascido a 31 de janeiro de 71, agora pensa. Exatamente, mas repara, é só para vermos a diferença, porque na altura um senhor chamado António José Lemos, mais conhecido por Lemos, marcou 4 golos ao Benfica. 4 de 6 golos que ele marcou ao Benfica nessa época, porque o Porto empatou a 2 na primeira volta na Luz, e ele também tinha marcado os 2 golos, e o Porto venceu 4-0 nas Antas. 4-0 nas Antas, ele marcou os 4 golos. E Lemos, que teve ainda várias épocas no Futebol Clube do Porto, é um nome muito icónico do universo portista, principalmente por estes 4 golos, obviamente, mas também por ter feito vários golos. Não tem um único título no seu palmarés ao serviço do Porto. Títulos, se calhar tem alguma taça da Associação do Porto, etc. Sim. Mas estamos a falar de títulos nacionais. O Pavão, que joga neste jogo, tem uma taça de Portugal. Repara, o Pavão tem épocas e épocas e épocas, tem uma taça de Portugal. Isto para uma pessoa ver a diferença do que era o Porto há 50, 60 anos e o Porto agora. E o João Pinto, quando falou disso, eu acho que o João Pinto ainda herdava muito desses ecos do Porto. Sim, tinha ali uns ecos, não é? Sim, o João, início de 80, não é? Claro, é jovem, portanto. O Porto acaba em 77 com 19 anos, não é? De jejum, portanto sabia perfeitamente o que é que não era. O que é que era não estar títulos. Alguns se calhar já não.
Apanha ali ao... Que ele, assim, apanha os gomes da vida. Sim, que era um miúdo nessa altura. Claro. Os outros já não. Já eram... Mas é verdade, mas o Porto, o Lemos marca 4-0 num jogo contra o Lemos, contra o Benfica. Não sei porquê, mas faz-me recordar a Viseu por algum motivo. Ele deve ter jogado lá em alguma altura. É capaz, no Académico, sim, tenho essa ideia. Ou termina a carreira, porque ele depois sai do Porto porque vai para a Guerra Colonial. Já são 79, 78, 79. Sim, eu acho que ele vai ao Académico de Viseu, mas reparem, 4-0, 31 de janeiro de 1971 contra o Benfica. Deusébio, Artur Jorge, Nené, que era o Benfica fortíssimo. Não, ainda não era o tempo dos 5. Ainda não ganhávamos por 5. Ainda não ganhávamos por 5, só ganhávamos por 4. Benfica de Jimmy Hagan, um jogo arbitrado por António Garrido. Mas então 4-0, este jogo fica para a memória. Lembro, 4 só o Jacques numa supertaça qualquer que também faz, acho eu, 4 golos e nós ganhamos. Jacques chegou a ser melhor marcador do Porto, melhor marcador do campeonato, ao serviço do Porto. Sim, nós ganhamos 4-1, mas acho que é um jogo de supertaça ou uma coisa assim. A tua memória da semana? A minha memória da semana são Assembleias Gerais. Ok. Porque eu acho que nós podemos assistimos a uma evolução interessante. Nós temos gerações de Assembleias Gerais. Temos a primeira geração que é Assembleias Gerais a que não vai ninguém. Não ia ninguém. Aquilo podia-se fazer podia-se fazer um jantar em vez de uma Assembleia Geral com os presentes e depois decidiam-se umas coisas e ninguém queria saber daquilo. Depois temos uma segunda geração que felizmente só tem um capítulo, que é as Assembleias Gerais, a que vai muita gente e muitos telemóveis e dá porrada velha. Só aconteceu uma vez, tem uma barbaridade. E agora tivemos uma Assembleia Geral há pouco tempo, de que nós falámos aqui no último episódio, que tem uma série de decisões, umas importantes. Eu acho que tem muitas hipocrisias pelo meio, não é isso que está em questão aqui, mas é uma Assembleia Geral do tipo, foi muita gente, muito telemóvel e não houve pancada. E portanto eu diria que no espectro democrático nós temos evoluído muito significativamente e portanto caminhamos para uma democracia muito madura, que me apraz registar, e portanto a minha memória são aquelas assembleias que nós podíamos fazer na Petúlia, mas no more. Bom bolo rei. Bom bolo rei, os melhores croquetes do mundo, excelentes pessoas. Essa publicidade, né? Quer dizer, no próximo episódio podemos ter aqui. Pois, estamos a chegar à época. Convidamos a malta, olha, pessoas que muito queridas e que muito querem ao hóquei em patins, por exemplo, do Porto, uma casa icónica na história do próprio clube. É verdade. Mas fazer Assembleias Gerais lá não era do mais democrático que pudesse haver, portanto, acho que é uma boa evolução. Muito bem, hoje, sexta-feira, não falamos muito disso, mas o Gabri não vai estar no próximo jogo, pelo menos em Tondela. Vizinha. Faz-me lembrar um Danilo numa taça da Liga também, o que isso nos custou. Eu acho que isso é péssimo e acho que o treinador devia muito ter tido isso em conta. Para a semana estaremos aqui para falar do rescaldo do jogo do Tondela, depois do jogo do Malmo. O Porto vai jogar várias vezes domingo ou segunda e depois à quinta. Nós estaremos aqui para comentar e para ver se esta próxima fase, este mês de dezembro, decorre sem mais percalços e sem mais dores. Porque... Sim, dizer-te só que e eu gosto de me atirar para fora de pé, portanto isto é tranquilo para mim. Eu acho que o jogo do Tondela, aliás, as we speak, deve estar a começar, se não começou, e o Humberto deve estar aflitinho para que eu me calme. Já vai acontecer, tem calma, princesa. Que é as we speak, ou daqui a nada vai jogar Lagartos contra Lampiões, não é? O derby da capital. E eu considero que o jogo de Tondela é o jogo mais importante desta época. É o mais importante. Nós ganhamos em Tondela e o Porto é campeão. Obviamente, se não acontecer a debacle farioliana dos Países Baixos, não é? Mas isso só acontece uma vez em cada 100 anos e já lhe aconteceu, portanto estamos tranquilos. Porque a menos que, e eu acho que não vai acontecer, a menos que o Sporting ganhe. Se o Sporting ganhar, o campeonato continua em aberto. De outra forma, muito dificilmente o Porto, se não tiver lesões em catadupa, com a competitividade que tem, independentemente do que nos tem acontecido nos últimos jogos, perde os pontos suficientes para não ser campeão. Portanto, ganhar em Tondela é imperioso, extraordinariamente importante.
E esperemos todos que assim aconteça. Não, porque o Tondela joga bem, cria bastantes oportunidades, é das equipas que cria mais oportunidades. Nós também estamos a jogar piores. E lá está. E é isso. Não, não faz um match perfeito para quem está a conceder demasiadas oportunidades que não concedia no início da época. Mas isto também dá a volta de um jogo para outro. Espero eu. Perdemos Gabri. Ou descansou. Mas perdemos Gabri, que estava no seu melhor momento. Mas temos uma hora para Tondela, o que é importante. Vamos ver. Obrigado por terem estado desse lado. Foi mais um Canto do Porto aqui no 00, disponível nas plataformas de podcast em versão áudio, versão vídeo também no YouTube e no site do 00. Obrigado por terem estado desse lado. E já sabem, se é canto, é provável que dê gol para o Porto. Um abraço a todos. É isso, já foi.